Católica aqui, né? Tá aqui a Bíblia de Jerusalém, que ela contém os 7 livros e que também é uma das perguntas. Depois vou passar lá, Kef, para aprender um pouco contigo aí sobre esse período. Então, o período quando a Bíblia nossa ela finaliza, né, entre aspas, a Bíblia Católica ela tem uma continuidade, que é o livro de Macabeus, é uma das perguntas que eu vou responder aqui também. A gente vai ter esse chamado 400 anos de silêncio. Aí vem a primeira pergunta, que é a do professor Kieff, que está falando aí. Foi mesmo silêncio profético? No meu ponto de vista. No meu ponto de vista, não. Poxa, Felipe, por quê? Porque vamos lá, primeiro vamos entender o que é profeta. Vocês estão me escutando bem? Eu estou sem fone, não estou usando fone. Hoje eu estou, né? Abri essa live aqui rapidinho para vocês que estão no horário de almoço aí do trabalho. Para mim não. Por quê? Isso daí em história a gente tem necessidade de demarcar tempos com alguns nomes que eles vão ficar claros para a gente, tá? Então, quando eu falo de silêncio profético, eu já vou entender que é aqueles 400 anos que antecede a chegada de Cristo, ou antecede, na verdade, João Batista, tá? Então, só que não houve, vamos entender o que é ser profeta no Antigo Testamento. Ser profeta é você não apenas esperar uma revelação divina do céu. Um ser profeta no Antigo Testamento não é você só esperar uma visão e você ir lá falar. Ser profeta no Antigo Testamento é muito maior do que isso. Então o que é ser profeta no Antigo Testamento? É você visualizar o erro, você não está dentro do erro, você visualizar o que não está correndo bem e você condenar. Como a gente vai ver Amós, vai ver... Amós estava na minha cabeça, vai ver... Jeremias faz demais isso. A gente vai ver também Ezequiel. Então o profeta é aquele também que não só espera uma revelação divina, mas aquele que olha o erro, aquele que olha que as coisas não estão correndo bem na parte religiosa e na parte social também, e ele se afasta e fala: olha só, isso não está certo. Então, segundo essa análise de profeta, o que a gente entende por profeta do Antigo Testamento, a partir disso, eu não posso falar que durante o período interbíblico houve 400 anos de silêncio de Deus, né? Então a gente vai começar, esse nome foi demarcado para indicar um período, indicar uma época. Por quê? Porque durante esse período todo começaram a se escrever várias literaturas, começaram a se escrever vários pensamentos filosóficos judaicos, também podemos dizer assim, e que ele, quando a gente comparado, quando os concílios foram comparando o concílio de Hipona, o concílio de Cartago, perdão, que aceita esses apócrifos, que é chamado apócrifo, que a gente também tem que entender, apócrifo naquele período era oculto. Apócrifo, o conceito que a gente tem hoje, é considerado o conceito de não inspirado por Deus. Tá? Então, da onde que eu tiro que são 400 anos de silêncio profético? Da onde eu tiro isso? Eu tiro a partir do momento em que eu leio essas literaturas e não consigo ver, eu não consigo visualizar, né, Deus falando ali na sua totalidade. Então, é a partir daí que a gente também vai ter esses problemas. Em compensação, eu quero ler uma referência católica aqui para vocês, falando sobre a canonicidade dos apócrifos, tá? Que é o padre José Carlos Rodrigues, é um ícone na Igreja Católica aí.
ele vai falar assim: assim, a primeira versão latina da Bíblia, feita da Septuaginta, lembrando que Jerônimo ele traduz da Septuaginta, tá? Segundo a opinião dos melhores críticos, todos os apócrifos, exceto terceiro e quarto Macabeus, mas acrescentou-lhe quarto Esdras, que corria em separado. Na versão de Jerônimo, do original hebraico, ele excluiu, está visto, os apócrifos, cingindo-se os 22 livros daquele códice. Mais tarde disse, porém, que como a igreja lê Judite e Tobias e os livros macabeus, apesar de não recebê-los no cânon das suas escrituras, também deve ler estes dois livros, Sabedoria Eclesiástica, para mera edificação, não para confirmação dos dogmas da igreja, tá? Então, estão me ligando aqui. Então, vamos lá. A própria Igreja Católica, ela não considera esses livros canônicos, inspirados. Não, na verdade, ele não é canônico. Ele é lido para edificação, porém não para estabelecer os dogmas. O que vai estabelecer os dogmas da igreja? O que é inspirado por Deus. Beleza? Então, a gente vai ver depois no Concílio de Trento também, esses livros, em 1546, vai admitir alguns como os canônicos, porém não inspirado, tá? Embora muitos tiraram, a gente vai ver no decorrer da Igreja Católica, tem professor aqui assistindo, da história da igreja, vamos dizer assim, principalmente na Idade Média, se tirou muita doutrina, criou-se muitas doutrinas em cima desses livros, em cima desses apócrifos, tá? Porque a gente vai ter um problema, deixa eu até ver o tempo aqui para não atrapalhar o almoço de vocês aí, porque a gente vai ter um problema nos apócrifos de quê? De datação. Não vai se conseguir precisar a data desses apócrifos, só sabe que foi escrito naquele período. A gente vai ter um problema de autoria, né? Que eles vão usar muito pseudônimos, né? Que é se colocar o nome, como é que falam? Colocar o nome de outra pessoa no livro, né? A gente vai ter esses problemas aí. Deixa eu ler a pergunta do Tiago Souza aqui. Então, os apócrifos podem ser considerados como um auxílio para fechar alguns entendimentos bíblicos que não são expostos. Não são expostos? Não, ele vai fechar um entendimento histórico. Histórico, sim. Eu posso usar os apócrifos de uma forma histórica. E eu vou fechar um entendimento do que é bíblico, mas não estão expostos ali. Por exemplo, os fariseus. Eles vão aparecer no governo de João Hircano. Então, para eu entender o que Jesus está combatendo ali, eu tenho que saber de onde ele se originou. Eu vou entender através de alguns apócrifos e através da história de Israel. Lendo a história de Israel, que depois eu vou deixar até a dica de uns livros aqui, que é do John Bright, que é um dos melhores historiadores de Israel aí, que vai até comentar também sobre isso, tá? Vou deixar uma dica para vocês aí, mas eu particularmente uso os apócrifos porque a gente estuda história. Então, a gente estudando história, a gente tem que usar para a gente poder fechar alguns entendimentos bíblicos, sim, porém eles não foram considerados inspirados, tá? Espero ter respondido a tua pergunta aí. A gente vai ter esse problema de datação também, de autoria. Então,
que eles estabeleceram como padrão para poder considerar inspirado? Não ferir a santidade de Deus, eles teriam que estar em acordo com os outros livros, né? E também ele tinha que estar em acordo com os outros livros, e também a sua origem, o seu local de escrita, a datação, a autoria. Então tudo isso vai estabelecer. Então tudo isso vai estabelecer. E às vezes eu não olho para aqui, pessoal, que isso vai surgindo umas perguntas. Eu tenho esse coisa de desvio, meu raciocínio ele funciona um pouco lento. Então eles vão estabelecer esse padrão. Então nos apócrifos a gente vai ter esse problema. Por exemplo, o livro de Enoque, ele é escrito, muita gente já leu o livro de Enoque, inclusive deixa a dica de comentário do professor Brian sobre esse livro aí, que foi escrito nesse período, só que a gente sabe que Enoque ele foi levado por Deus lá em Gênesis, então não tem como ele ter escrito aquele livro ali, então isso vai ser um problema. Fora algumas coisas que tem lá, mas tem uma visão apocalíptica muito, muito interessante, tá? Então vamos lá, só para deixar aqui para vocês aqui, eles podem ser apócrifos, pseudo-epigráficos ou apocalípticos, tá? Os apócrifos aí. Vamos para a segunda pergunta aqui, que ele enviou muitas, né? Vou até dar dica de leitura aí se ele estiver assistindo aí para ele ver, que é a origem da Septuaginta. A Septuaginta é uma Bíblia que ela foi escrita em grego, tá? Foi traduzida o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento ou o livro dos judeus ou a lei, enfim, Torá, por aí afora, do original para o grego, né? Teve um rei, um que foi sucessor na morte de Alexandre o Grande, dos Ptolomeus, que ficava pro lado do Egito, né? Que comandava a parte sul do Império Grego ali. Ele vai decidir levar todas as literaturas para montar uma grande biblioteca em Alexandria do Egito, que foi uma das grandes cidades do período do Império Romano. Então ele leva monta uma biblioteca, leva todas as literaturas daquele mundo da época para lá. E que dessas literaturas, quem estava no meio? A Bíblia. Então ele se interessou em traduzir, porque é estranho você ver um povo monoteísta em volta de vários povos politeístas. Então se torna a curiosidade de saber quem é esse povo que adora somente um Deus, que cultua somente a um Deus, né? Vai surgir esse período aí, essa curiosidade. Então traduz, ele chama 72 eruditos. Algumas coisas desse feito é tradição, tá? Eles vão falar que colocou desses os 72 eruditos, um em cada sala, para traduzir a Bíblia, né? A parte do livro dos judeus, todinha para o grego. Então, aquele que tivesse um erro, eles iriam matar os 72 e refazer isso tudo de novo. Então, eles pegam e colocam esses 72 aí. Quando vão comparar as 72 traduções, elas estão iguaizinhas. Então, por isso chamado Septuaginta, 70, tá? A origem da Septuaginta, ela surge daí. E ela surge nesse período chamado interbíblico. É por isso que a gente vai ver no Novo Testamento a Bíblia sendo escrita em grego. Vocês já sabem que tem até uma pergunta aqui sobre o que é helenismo e tudo, que eu vou falar também. Tentei escolher as melhores aí. Então a origem da Septuaginta é basicamente aí.
Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que eu respondi, que é do Mendes.tabita. Ele botou: não sei nada sobre o período interbíblico. Valeu, estamos juntos. Também não sei nada? Algo foi escrito durante esse período considerado herético? Eu tenho a resposta do seguinte: em vários tempos, em toda a história, pelo que a gente entende de Deus, através da sua palavra, né? Pelo que a gente entende de Deus através da sua palavra, muitas coisas foram escritas que é considerado herético, né? E existiram antes da Bíblia vários escritos que hoje na Bíblia se tem alguns ditados desses escritos, dessas filosofias egípcias, da filosofia suméria, né? Então, Felipe, então a Bíblia ela copiou esses ditos? Não. Por quê? Quem é o dono da Bíblia? O dono da Bíblia, ele não rege o mundo e ele não é eterno? Então daí fica a dica. Então o que tu acha sobre isso, Felipe? Para mim, Deus ele quis se comunicar com o homem várias vezes. O homem, na sua limitação, ele não entendeu quem era Deus e o que Deus estava querendo, e foi criando um monte de maluquice. Dentre esses escritos temos coisas que podemos tirar. Por exemplo, a religião egípcia, egípcia antiga, ela tem uma cultura tricotomista bem interessante. Que ela vai falar sobre o corpo, Ka e o Ba, né? Por isso que eles mumificavam, porque eles esperavam a ressurreição e eles esperavam um Salvador que viesse à Terra, que seria filho de um Deus ou de deuses, né? Então a gente vai ver em várias religiões que principalmente passadas, que eles esperavam um mediador, alguém que fosse mediar. E no período interbíblico a gente viu muito isso. Muito dessas filosofias elas vêm adentrando Jerusalém, vem adentrando o povo judeu, onde a gente vai ver a divisão também dos judeus helênicos e dos judeus assideus, se eu não tá falhando a minha memória aqui, tá? A gente vai ver essa divisão desse povo, em que uns querem estabelecer, querem continuar a tradição, e os outros querem adentrar com as coisas de fora para dentro do judaísmo. A gente vai ver muito, muito disso aí também no período interbíblico. Vamos lá, desativado perguntou aqui: o que é helenismo? Vamos lá. Primeiro, como é que não deveria ser gregonismo, né? O pessoal tem muito dessa dúvida. Os gregos, eles se consideravam e se chamavam de helenos, tá? Eles habitavam em Élade, né? Cidade Élade, se eu não tá falhando minha memória. E da onde surge esse nome greco, Grécia? Surge da origem dos latinos, da origem latina, tá? Então, por isso que quando começando por aí, a gente já vai começar a estabelecer o que é helenismo. É o que vem dos gregos, tá? A sua cultura e tudo mais. Os gregos, eles quando começam a conquistar os povos, para eles se estabelecerem, eles precisam conquistar também o quê? A fé, a cultura. E não é feita de uma forma rápida. Alexandre o Grande, quando ele vem adentrando as cidades, ele vem de forma devagar e inteligente demais, implantando sua cultura, unificando as moedas, unificando a língua, ensinando grego, para que todo o império se comunicasse
com facilidade. Então a gente vai ver o que é helenismo desse ponto. Com isso, o que eles vão fazer, o que eles fazem também? Eles implantam os seus deuses. O helenismo ele não só é algo religioso, ele é algo na sua totalidade cultural, social, tá? Econômico. Então eles vão implantar isso. Eles vão estabelecer os seus deuses. Eles vão estabelecer a sua língua. Eles vão estabelecer a sua moeda. E por incrível que pareça, um fato interessante, no período de Alexandre o Grande, ele dá liberdade para o povo judeu, porque fica até a dica aí da primeira pergunta, se foi mesmo silêncio profético, né? Vamos falar que o QF perguntou. O sacerdote que estava em Israel, ele tem um sonho, ele tem uma visão, se apresenta para ele, mandando ele se vestir de branco e receber Alexandre o Grande, tá? Então, da onde foi esse sonho? Da onde? Aí fica a critério realmente se vocês acham que foi silêncio de Deus ou não. Então, quando ele chega a Israel, ele não chega pensando que de repente enfrentariam uma guerra, ele se depara com esse ato, com esse feito, onde recebem eles com flores, recebe eles o Alexandre o Grande todo de branco, e Alexandre o Grande conta que teve também, quem vai relatar isso é Flávio Josefo, conta também que teve essa visão, e então ele deixa o povo judeu, o sacerdote mostra o livro de Daniel para ele, mostrando que ele triunfaria entre os outros povos, quem ele seria. E o Alexandre o Grande então deixa o povo cultuar. Aonde que Jerusalém vai começar a ser helenizada? Quando eles começam a entrar sob o domínio dos Seleucidas, dos Ptolomeus, posteriormente dos Seleucidas, tá? E que a gente de repente vai entrar na próxima pergunta. Então, o que é helenismo? O helenismo é basicamente isso aí. É a implantação da cultura grega, da religião grega, da economia, do modo social de se viver, do modo de se vestir. Então a gente vai ter esse conflito depois que Alexandre morre em Jerusalém, em que uns aceitam e outros não essa helenização, aceitam essa forma de cultura, aceitam essa forma de religião, tá? A última pergunta aqui é: o que foi a revolta dos Macabeus? A revolta dos Macabeus, inclusive, já deixar de dica aqui, o livro de Macabeus, primeiro e segundo, ele não é uma continuidade, tá? É a mesma história com relatos, algumas diferenças do mesmo período, ele não é uma continuidade, tá? É interessante aí, você que é protestante, tem gente que tem preconceito, a ter uma Bíblia católica em casa, tá? Para você aprender sobre esses períodos. Então, a revolta dos Macabeus, existiu um rei que dominou Jerusalém, que era um dos reis do Império Grego nessa época. O Império Grego estava dividido em 4. Ele entra e domina Jerusalém e ele quer helenizar os judeus à força. Com essa helenização, ele começa a implantar os jogos helênicos, os jogos gregos, né, dentro de Jerusalém. E também a religião ele quer implementar à força. Então ele começa a fazer o quê? Profana o templo, perseguem os judeus que estavam cultuando ao Deus de Israel, aqueles que eram monoteístas. Posteriormente ele estabelece um deus, o deus Zeus, dentro do templo de Jerusalém. Ele vai colocar dentro do templo de Jerusalém. E posteriormente ele obrigar
né, os seus soldados e o seu exército, não ele propriamente dito, essa figura lá naquele lugar, quer que eles sacrifiquem uma porca em cima do altar que era feito o sacrifício ao Deus de Israel. Que eles queriam que sacrificassem uma porca ao Deus Zeus. Totalmente implantada a idolatria. Então um dos sacerdotes, ele se voluntaria para poder fazer esse sacrifício. Só que o sacerdote Matatias, antes que ele faça o sacrifício, mata esse outro sacerdote e também começa a estabelecer ali a revolta dos Macabeus. Ele foge juntamente com os seus filhos. E esse chamado Acideus que eu falei para vocês, não estou errando o nome aqui, tá? É mais ou menos isso. Estou treinando minha mente aqui também, que eu tinha, eles também concordam com essa revolta e fogem, e vai encontrar também o sacerdote Matatias juntamente seus filhos. Com isso ele cria a revolta dos Macabeus, em que, como Antíoco ele estava marchando com outro exército que estava mais ao norte, estavam marchando contra outros povos, os seus filhos, né, o Judas Macabeus quer dizer martelo, não é um nome, é um apelido, ele invade Jerusalém em 163 e toma Jerusalém, toma o controle de Jerusalém. Então Jerusalém passa a ser controlado e governado novamente pelos judeus. Então eles vão comemorar, e até um fato interessante aí, tem um vídeo que eu fiz com o professor Alexandre Caman, tá? Deixa um oi aí para quem entrou, quem saiu. Eles vão fazer essa festa é chamada Festa da Dedicação. Em João, no Evangelho de João, Jesus participa dessa festa. Vai estar lá descrito lá, Jesus participa dessa festa. E tem um fato interessante em que o óleo só daria somente para um dia do Hanukkah, né? Eu tenho um amigo até judeu que eu converso bastante com ele, que ele falou, cara, isso aí é tradição. Tradição ou não, eles comemoram esse feito, porque essa festa não é a comemoração da tomada de Jerusalém, propriamente dito, não de vencer a batalha ou a guerra. Não, essa festa ela foi criada em comemoração pelo milagre que houve, em que o óleo só daria para um dia, para manter o fogo aceso um dia, só que esse fogo ele fica aceso 8 dias. Então daí é criado o Hanukkah de 8 braços, né? Então a festa da dedicação ela comemora dentro desse período que foi a revolta dos Macabeus e que foi o estabelecimento do governo de Jerusalém, que daria o óleo somente para um dia do Hanukkah e ele fica aceso durante 8 dias. Então é criado também o Hanukkah, que tem 8 braços, tá? Então o período interbíblico a gente vai ver que é repleto de milagres. O período interbíblico a gente vai ver que é repleto de voz profética. Em que sentido? Em que eu expliquei no início do vídeo, tá? Dando um oi pro pessoal que está entrando. Que profeta é aquele que vê algo errado e condena. É aquele que vê algo errado e ele vai de contra, né? É aquele que vê a situação social do povo e ele vai, e a gente vai ver isso repleto disso aí no livro dos profetas. Não é somente aquele que... Fica até uma dica aí para o dia de hoje, trazendo uma aplicação aqui. O pessoal acha que profeta é somente aquele que recebe algo do céu
e que veio aqui por ele, e ele teve uma luz do nada e falou: eu sou continuista, eu creio em revelação, creio em visão, creio em profecia, né? Só que o profeta de Deus é aquele que não espera também somente essa luz. É aquele que visualiza o erro, é aquele que visualiza a situação, é aquele que visualiza a degradação religiosa e vai lá condenar. Fala: ó, vocês estão errados, vocês não estão certos. Dentro desse conceito, a gente vai ver que o período interbíblico ele é repleto disso, tá? Ele é repleto disso. E um fator desse é o fator que a gente viu da chegada de Alexandre, em que o sacerdote tem um sonho, em que Alexandre ele em outro lugar teve um sonho, que ele via aquela cena ali, né? Então ele deixa o pessoal cultuar a único Deus. Então da onde que veio isso? Eu não vejo outro lugar da onde tenha vindo a não ser de Deus, tá? Então aí, quero deixar aqui, vou estar encerrando. Tem mais alguma pergunta vocês aí do que eu não falei? Se eu errei alguma coisa aí, acompanha o compartilhamento que depois eu vou colocar aí, né? Isso daí serve pra gente... a indicação dos livros, beleza. Eu postei um aí esses dias, que é o Período Interbíblico, 400 anos de silêncio profético, do Enéas Tonini. Foi um dos grandes mestres da Batista, principalmente Batista Nacional. Os outros da Bíblia, do Daniel Haik, né? Minha filha tá chorando ali, vocês estão vendo, já vou encerrar aqui. Eu não tô com ele aqui, tá lá no meu coisa lá, História de Israel de John Bright, né? Ele conta a história de Israel todinha. Então vocês vão estudar também bastante sobre esse período, sobre a dinastia Asmoneia, dos Asmoneus, né? Vocês vão ver a dinastia Herodiana, que começa também durante esse período, e a tomada dos romanos, e o estabelecimento dos romanos em 63 a.C. Então vão ser repletas. Tem um livro que agora eu não estou me recordando o nome, também está ali, que é sobre o Império Grego. É extremamente importante estudar o Império Grego, tá? Desse período. Depois eu deixo a dica do livro, eu posto aí também para vocês. Me lembro, porque às vezes eu sou esquecido. Ler esses livros, são excelentes. Tô querendo achar aqui também. Tem outro livro sobre o Império Persa, muito importante, tá? Para vocês também entenderem um pouco desse período. E para entender o período interbíblico é necessário você estudar os outros, a parte da história secular. O único que a gente tem completo, que eu tenho conhecimento, é esse aqui, que foi escrito diretamente, direcionado para esse período, o que foi criado nesse período. Tá, beleza? Como ninguém tem dúvida, eu deixo um abraço aí pro pessoal, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe da página História com Teologia, administrador da página História com Teologia, e como eu sempre digo, aprender é sempre um esporte. Abraço.